Eu já tive uma experiência muito ruim aqui e detestei o Japão da primeira vez que eu vim pra cá. Confesso que eu queria ir embora daqui de qualquer jeito e achava que isso aqui não era terra pra gente não, achava que era coisa de doido isso aqui, viu? Cheguei aqui em 1990 e naquela época, para vir para cá, não era como hoje, né, que existem várias agências e que existe essa facilidade aí de você estar vendo como que é o trabalho, né? Hoje a internet também já mudou bastante coisa, né? Aproxima as pessoas, independente da distância, né? Pode estar do outro lado do mundo, então fica muito mais fácil aí de você obter informações, né, sobre o trabalho, que tipo de serviço que existe. Naquela época era muito diferente, a gente conversava com uma pessoa e essa pessoa mostrava pra gente um vídeo em fita VHS e tinha só alguns trechos, né, do serviço. Obviamente que eles não iriam mostrar a parte ruim, né, do serviço. Então a gente vinha com uma imagem totalmente diferente, né? E não tinha essa comunicação. Confesso que eram poucas pessoas que eu conhecia que estavam aqui no Japão, né? Eu acho que dentro do meu círculo de amizade eu só tinha conhecimento de acho que uma pessoa que estava aqui no Japão, né? Então tinha uma pessoa lá no Brasil e o namorado dela que estava para cá. Então naquela época lá era muito difícil você ouvir falar que tipo de serviço que tinha aqui, como que era, né, um ambiente de trabalho, nada disso era de conhecimento das pessoas que vinham, a não ser através do vídeo. Então eu lembro que, eu nem lembro mais o nome da pessoa, né, do agenciador lá da época, que fez toda a papelada, né? A gente ia até a casa dele, ele mostrava esses vídeos e a gente assinava um contrato ali. E naquela época a fábrica pagava tudo, né? E você ficava com essa dívida aí para você estar quitando quando chegasse aqui no Japão. E assim foi feito, a gente veio para cá. Inclusive naquela época veio eu e mais dois primos, né? Eu lembro que a gente chegou lá em Narita, né? Era tarde, a gente não pôde sair do aeroporto. A gente ficou esperando aí por horas aí para pegar um voo doméstico. E a gente veio até Nagoya. E de Nagoya veio o pessoal da fábrica lá para buscar a gente ali, né? E levou a gente até Mieken. Foi o meu primeiro emprego foi lá, inclusive na cidade de Suzuka, onde tem lá o autódromo, né? Todo mundo conhece aí, né? Da Fórmula 1 aí, o autódromo o circuito ali de Suzuka. A gente foi de ônibus, né? Foi um ônibus buscar a gente e como já era de noite, né? Saindo de Nagoya, a gente pegou uma parte assim era uma cidade cheia de luminoso, tipo assim, era uma coisa que a gente achava bonito, coisa diferente, né? Falava, nossa, meu, que lugar legal, não sei o quê. Eu sei que foi indo embora assim, chegando no sentido Miekin, o negócio já foi ficando um escuro total, né? Naquela época você não tinha essa iluminação pública nas ruas aí, né? Pelo menos lá em Suzuka, quando a gente chegou, era um breu ali, porque não tinha luz na rua. Hoje você já vê iluminação nos postes assim, mas naquela época não era desse jeito não, né? Pelo menos ali em Suzuka, que eu me lembre, não era dessa forma. Muita gente usava a lanterna, inclusive, para andar de noite, né, na rua. Era perigoso você ficar andando no escuro assim. Então, inclusive para a gente fazer ligação para o Brasil tinha que ir até o centro da cidade, né? E a gente ia com a lanterninha aí de noite. Aí chegando lá em Suzuka, a imagem que eu tenho, né? Levaram a gente até a fábrica assim. E a imagem que eu tenho é de um portão se abrindo assim e aí veio a luz, né? Porque a gente tava no escuro total assim, a luz que vinha de dentro da fábrica assim, pegava naquele pessoal tudo de branco. Eu falei, nossa senhora, onde que eu vim parar, né? Essa foi a minha primeira imagem assim,
Eu confesso que naquela hora eu fiquei meio... uma sensação estranha. E era o Chateau, né? Chateau é o... como que eu posso dizer? O dono da fábrica, do setor, né? Essa fábrica aí, ela tinha dentro desse galpão várias linhas e cada linha tinha lá um dono, né? E aí a turma toda foi dividida, né? Então o pessoal chamava lá, fulano de tal, 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 formava um grupinho, aí chamava e iam formando os grupinhos, e aí uma van levou a gente, né? Inclusive naquela época a gente teve até sorte, eu digo sorte porque muita gente foi pro alojamento. No alojamento são quartos bem pequenininhos, né? Então, sei lá, para quem não estava acostumado ainda, é um negócio totalmente diferente aqui, né? Então tem os quartos pequenininhos e, tipo, para você tomar banho como fala, é coletivo, né? Então isso aí, para muita gente é meio esquisito, né? A princípio, assim, você chegar num lugar e ser dessa forma. E a gente teve a sorte de pegar uma casa. Eram casas bem antigas, velhas, né? Mas pelo menos a gente tinha lá. Tava eu, meus dois primos e colocaram mais um senhor junto com a gente ali, né? Naquela época. Então a gente ficou 4 pessoas nessa casa. E nisso aí a gente pegou e começou a trabalhar na fábrica. E a minha primeira imagem, quando eu cheguei na fábrica, foram as pessoas mostrando assim a mão e que não tinha unha, né? Falando, olha, o serviço aqui não é muito legal, né? E explicando que as unhas todas caíam, né? Tal, não sei o quê. Aí eu já fiquei meio assustado com isso aí. E como era a primeira vez que eu estava trabalhando em fábrica, eu fui parar numa fábrica de banco de carro. E eu confesso que eu não gostei muito desse emprego não, porque a parte que eu peguei para trabalhar era uma parte que você tinha que fazer o banco, encapar o banco, e era difícil de você encapar, né? Porque a capa é bem justa, né? Então, se você não fizer o movimento certo e a força certa, você não consegue fazer isso, né? E você não sabe qual que é a forma correta, sem ter o conhecimento da língua, a pessoa vem e te fala lá e quer que você faz o negócio do nada, né? Assim, de repente quer que você produza. E a gente estava tentando fazer, né? A gente se esforça tudo. E eu lembro que quando eu chegava em casa, como eu tinha que ir na trava do banco assim, passava um vapor, né? Então, para estar a vapor, você já imagina que temperatura que tá isso, né? Então, na hora que apertava ali, as pontas dos dedos assim queimava, virava tudo bolha isso aqui. Aí eu lembro que eu chegava em casa, eu catava uma agulha assim e ficava furando assim para tirar, né, aquelas bolhas d'água assim. E eu tava meio preocupado, né, de perder as unhas. E com isso aí eu ficava pensando, nossa, mas isso aqui não é lugar de gente, mano. Você trabalhar numa fábrica nessas condições, né? E eu sei que passou alguns dias, eu acordava, tipo assim, você fechava a mão, né? Você ia abrir. Aí você ia abrir a mão, meu dedo ficava assim, ó. Aí você tinha que puxar isso aqui, ele dava um tranco e abria. Ele não tava mais querendo abrir. E eu comentei lá na fábrica que tava tendo esse problema no dedo. Aí eu sei que me levaram... Não minto, nem me levaram no médico. Aí eu sei que acabei procurando um lugar aí para ir no médico. Fui no médico e o médico olhou e falou assim, ó, se o seu problema fosse no indicador ou no polegar, a gente ia fazer uma cirurgia, porque você precisa desses 2 dedos para movimentar para trabalhar. Esse aqui, para eles, não tem tanta importância. Então ele falou assim, aí não tem o que ser feito, né? Aí eu pedi remédio, né? Porque doía demais isso. Eu sei que falava que não tinha. Eu procurei até acupuntura para fazer. Eu fiz algumas sessões. Tipo, a acupuntura é bom porque ele resolve o problema na hora. Mas passava aí algumas horas, pensava, ficou bom, né, a primeira vez que eu fiz, mas passava aí algumas horas e voltava tudo de novo. Então,
é um processo lento, você precisa fazer várias sessões, e naquela época lá era caro, esse negócio da acupuntura não era coberto pelo Roquem, pelo menos no lugar onde eu ia, o convênio não cobria, né? Então eu tinha que pagar por sessão ali. Eu nem lembro o valor, eu lembro que eu paguei 10 mil. Eu acho que foram 2 sessões, 2 ou 3 sessões, eu já não lembro mais direito. Mas aí eu acabei desistindo pelo fato de ser caro, né? E eu sei que a saudade também, naquela época, como não existia internet, o que a gente fazia? A gente escrevia carta, né? Então, até a carta chegar no Brasil, ó, né? Minha mãe lê para depois ela responder, demorou um pouco, né? Não é uma coisa da noite pro dia isso. E eu lembro que todo mundo que recebia a carta lá acabava chorando assim ao ler a primeira carta, sabe? Porque aquela saudade apertava dentro da gente. Eu não sei te explicar direito como que é. Quem é dessa época aí acho que deve saber o sentimento que a gente tinha, né? As pessoas hoje em dia têm internet, então não tem essa, né, essa dificuldade, então não passa por esse tipo de sentimento hoje, né? Hoje eu acho que tem a internet a nosso favor, né? Mas naquela época era muito difícil, a gente poderia fazer ligação, mas também era muito caro e não eram todos os telefones que faziam, né? Existiam as cabines de telefone e tinha que ser aquela que está escrita internacional para poder fazer essas ligações. Então, geralmente essas cabines eram no centro da cidade. Você tinha, para quem morava na periferia, você tinha que se deslocar até o centro, né? Para poder estar fazendo essas ligações. E aí a gente comprava o cartãozinho, eu lembro que eram uns cartãozinhos de 5.000 ienes e você não falava muito não, era poucos minutos ali, então o negócio não era muito barato, então o que a gente mais usava era a carta mesmo. Com tudo isso aí acontecendo comigo, eu fiquei meio desesperado e queria ir embora. Falei, nossa, mas eu preciso ir embora daqui. E naquela época lá, essa pessoa que eu conhecia lá no Brasil, que eu comentei que o namorado estava aqui, ela já tinha vindo pra cá, né? Que o namorado dela já tinha voltado pro Brasil, casado com ela, e eles tinham vindo pra cá. E eu tinha o telefone de contato, né? Quando eu vim pra cá, eu peguei o telefone de contato tudo, com a família dela. Aí eu peguei e falei, vou ligar. Eu liguei para essa pessoa, falei, eu preciso de uma ajuda sua aí, me ajuda aí, né, com o dinheiro da passagem, que depois eu vou te pagar, para mim poder ir embora. Aí ela, não, mas você precisa esperar um pouco, você tá no começo, não se acostumou. Eu falei, não, eu não quero ficar aqui. Isso aqui não é lugar pra gente, eu quero ir embora de qualquer jeito. E para mim ir embora eu preciso do meu passaporte. E para mim pegar meu passaporte eu preciso pagar a fábrica lá, né? Então eu queria de qualquer jeito pagar a fábrica para mim ir embora. Aí eu sei que nisso aí eu não consegui essa verba para pagar e eu continuei trabalhando, né, nessa fábrica. E com o passar dos dias a gente começou a aprender o modo certo de trabalhar. Eu comecei a perceber que eu estava fazendo força demais no dedo, por isso que estava dando aquele problema ali, né? Porque se você pega o jeito, a questão não é questão de fazer força, é questão de jeito mesmo, né? Aí o serviço começou a render mais, a gente conseguiu pegar a velocidade no serviço, e aí as coisas começam a ficar tudo muito mais fácil. E com isso aí eu consegui pagar a dívida, né? Dentro de 3, 4 meses eu consegui pagar a dívida que eu tinha e procurei um outro emprego, né? Quitei minha dívida lá, peguei meu passaporte. Na hora que você quita a dívida, a fábrica te devolve o passaporte de boa aí, sem problema nenhum. Se bem que essa forma aí de segurar o passaporte, por lei não era permitido, né? Mas era a única forma do pessoal segurar as pessoas até que elas pagassem, né, o que estava devendo. Porque, pelo que eu andei ouvindo naquela época, algumas pessoas, né, da outra leva que veio, algumas pessoas que fugiram de noite, né? Então, por essa questão, eles
logo que a gente chegava aqui no Japão, quando eles iam buscar a gente lá no aeroporto, né, já pegava o passaporte. Mudando de serviço, né, quando eu mudei de serviço, eu peguei um serviço novo aí, um serviço já muito mais fácil. E ali foi quando eu comecei a aprender a gostar do Japão de fato. Eu comecei a ver que existem outros tipos de pessoas, né, que naquela primeira fábrica as pessoas queriam que a gente, logo no começo, já queria que a gente conseguisse desenvolver lá o trabalho numa velocidade bem rápida. Inclusive tinha gente lá que ficava toda hora na nossa orelha lá, buzinando, falando vamos mais rápido, se esforça aí, né? Inclusive teve uma vez que nessa de querer correr eu cortei meu dedo, minha luva encheu de sangue ali e os caras simplesmente enchem de esparadrapo e ó, continuar trabalhando, era desse jeito. E nessa nova fábrica que eu fui, eu tive várias pessoas assim que me ensinaram o serviço, me apoiaram, gostavam de conversar, né? Me ensinaram bastante coisa. Foi lá que eu aprendi o japonês, da primeira vez que eu vim pra cá. São pessoas completamente diferentes daquelas que eu conheci lá em Miyake. Essa aí foi lá em Hamamatsu, né? A gente foi para outra província de Shizuoka e lá eu conheci pessoas completamente diferentes com mais carinho, né, a oferecer e também que gostavam de conversar e de ensinar a língua, entendeu? Eu aprendi muito ali. Inclusive o Tantosha, da empreiteira, era uma pessoa que gostava muito de ensinar. Ele me ensinava muita coisa. Tipo, ele passava no apartamento lá e eu falava para ele que eu queria aprender. Ele ficava me ensinando e eu, para praticar o que ele estava me ensinando, eu escrevia cartas para minha mãe em japonês. Foi lá que eu aprendi bastante coisa. E eu fiquei aí nessa primeira vez 5 anos no Japão. Acabei gostando do Japão, né? Aí eu fiquei aqui e por problemas de saúde eu tive que voltar para o Brasil, né? Deu um problema de hérnia, aí eu precisava operar e por questão de ter um pouco de receio de operar aqui no Japão, eu acabei voltando para o Brasil, né? E no Brasil eu fiquei aí bastante tempo, né? Então, como a gente não faz o uso da língua japonesa, acabei esquecendo tudo de novo. E depois aí de muito tempo, de uns 15 anos que eu fiquei no Brasil, né, porque eu cheguei aqui em 1990, em 1995 estava no Brasil, aí de 95, quando eu vim para cá de novo foi 2010, né, então são 15 anos que eu fiquei no Brasil. Aí depois eu resolvi vir de novo para cá, porque eu tinha gostado muito aqui do Japão e aquela velha história, né, quando a gente está aqui a gente tem saudade do Brasil. E quando a gente volta pro Brasil, a gente começa a ter saudade aqui do Japão, né? Mas é isso. Se eu não tivesse me dado essa oportunidade, né? Essa chance de um novo trabalho, né? De um novo local aí para morar, de ter conhecido novas pessoas, talvez se eu tivesse ido embora, eu teria tido aí essa imagem negativa do Japão e estaria aí falando para todo mundo que não vale a pena ir pro Japão, não vai pro Japão, é terra de louco, não é terra de gente, né? Então, as más experiências traz essas imagens negativas pra gente. Por isso que eu acho que a gente tem que respeitar aí a decisão de cada um, porque só a pessoa sabe realmente o que passou aqui. A gente escuta muito, né, de pessoas que sofrem discriminação aqui, né? Tem esse problema aí que eu comentei aí de comunicação por falta de conhecimento da língua. Então vai juntando tudo isso aí, aí vira uma bola de neve e é complicado. Aí começa a mexer com a sua saúde, né? Não só a sua saúde física como mental. E isso é complicado, né? Se você acaba tendo um prejuízo aí na parte da saúde, eu acho que é algo que não compensa muito, né? Então, por isso que eu digo que cada um sabe o seu limite, sabe até quando deve ficar, sabe o momento que deve desistir. Mas também eu fico com aquele pensamento, será que a gente não pode dar uma oportunidade para ver se as coisas são diferentes do que a gente imagina?
que é que você acha? Comenta aí embaixo aí, deixa seu comentário aí. E a gente se vê no próximo vídeo. Fui!